Fala, criminalistas! Uma boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jonathan Ferreira, administrador deste canal, e também estou lá no meu perfil pessoal, J Ferreira, lá no Instagram, onde eu faço conteúdo diário sobre direito penal e processo penal também. Então, me segue lá, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E o conteúdo de hoje é sobre intercrimes. Você sabe o que é intercrimes? Não? Então, fica até o final deste vídeo, porque eu vou explicar de uma forma bem objetiva e descomplicada para melhor entendimento. Antes de mais nada, já deixa aquela curtida aqui embaixo, comenta o que você achou e também compartilha com seus amigos criminalistas. O que é intercrimes? Intercrimes nada mais é que é o caminho do crime. Intercrimes é o caminho do crime, ou seja, é o que corresponde às etapas percorridas pelo agente para a prática do crime. Aqui consiste em analisar a tipicidade, tentativa e consumação do agente. O intercrimes é dividido em 4 etapas: cogitação, preparação, execução e a consumação. 4 etapas. Vou explicar cada uma aqui. A primeira etapa, a cogitação. O agente cogita em cometer um crime, ele pensa em cometer aquele crime. Esta fase, essa primeira etapa, também é chamada de fase interna, porque o agente porque a ideia de cometer um crime está na cabeça do agente. Fase interna, ok? A ideia aqui é de cometer o delito, considerando que não há ofensa alguma ao bem jurídico tutelado, ou seja, não há crime. Sim, aqui ele não é punível, né? O mero ato de pensar, o agente pensar em cometer um crime, o direito penal não pune, que seria também uma bagunça. Imagina, o Estado condenando todos aqueles que pensam em cometer um crime. Assim, conforme eu disse, ninguém é punido por meros pensamentos, por mais repulsivos que possam ser. Se não há uma exteriorização desse pensamento, não há punição. Portanto, na fase interna, o surgimento da ideia pode ou não ser seguido de uma deliberação quanto à prática do crime. Se caso seja mantido e manifestado por ações ou omissões, aí sim tem início a fase externa. Aí sim vamos para a próxima etapa, atos preparatórios. A preparação do agente para cometer aquele crime. Ou seja, ele materializa aquela ideia que lhe surge, aquele mero pensamento de cometer um crime, ele já parte para a fase de preparação do crime. Nesta fase, conforme eu disse, né, a partir daí é chamada de fase externa. A preparação corresponde aos atos preparatórios indispensáveis à prática do crime. Por exemplo, a gente vai comprar uma arma, ou a gente vai comprar explosivo, ele começa a se preparar para cometer aquele crime. Saindo, já superado a fase, a segunda etapa dos atos preparatórios, ele parte para os atos executórios, a execução do crime. É aí que está a ação nuclear, o verbo do tipo, por exemplo, furtar, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, ok? A partir daqui, da fase de execução, os atos executórios, aqui sim o agente ele pode ser punido. Ou seja, nesse momento, o crime poderá ser consumado ou tentado. Aliás, a própria tentativa tem um caminho. Sim. De modo que a fração de diminuição dependerá da proximidade em relação à consumação. Assim,
Quanto mais perto da consumação, menor será a fração de diminuição pela tentativa, que varia de 1 a 2/3, conforme o artigo 14, parágrafo único do Código Penal, nos diz. Cada vez mais perto da execução, menor será a fração. E cada vez mais longe da execução, maior será a fração de 1 a 2/3. Superado os atos executórios, ele conseguiu consumar o crime. Aqui, nesta fase, na última fase, no qual estão reunidos todos os elementos do tipo penal, em suma, pode-se dizer que o intercrimes está completo. Ok? Voltando, cogitação, preparação, execução e a consumação. Tem muito aluno que se confunde, que dizem que há uma quinta etapa, o exaurimento. Gente, o exaurimento não faz parte do intercrimes. O exaurimento não faz parte do intercrimes. Ele vai até a consumação do crime. E o que é exaurimento? Nada mais é que uma nova lesão a um mesmo bem jurídico ou a um bem jurídico diverso, o que será um resultado impunível. Ou poderá constituir um novo crime ou uma qualificadora, se houver previsão legal. Ok? Então, o exaurimento não faz parte do intercrimes. É bom notar aqui também, pode ter pegadinhas aí na sua prova, no seu concurso público ou na prova da OAB, o intercrimes, ele não admite crime culposo, ele não admite culpa, somente dolo. Somente, em regra, só dolo. Por quê? Simples fato do agente já cogitar o crime, já se preparar, executar e consumar, todos os atos foram dolosos, ou seja, o agente teve a consciência e a vontade de cometer aquele crime. Ok? Vamos às exceções. Em regra, essas 4 etapas são percorridas nos crimes materiais. E o que é crime material? Vou deixar um card aqui, ó, falando sobre crime material, crime formal e de mera conduta. Mas, resumidamente falando, crime material é aquele que prevê e exige o resultado naturalístico. Já o crime formal, ele pode até prever, mas ele não exige o resultado naturalístico. Ok? Então, em regra, essas 4 etapas são percorridas nos crimes materiais. E a exceção? A exceção ocorre nos crimes formais, ou também crime de consumação antecipada, que é também chamada aí na doutrina, e também de mera conduta. Pois a execução ocorre na mesma etapa que na consumação, havendo assim uma mistura ali, né? Ou até mesmo 3 etapas. Por exemplo, corrupção passiva. A corrupção passiva, o simples ato do agente público solicitar vantagem indevida, já consumou o crime. Ele já consumou o crime. Ele não precisou ali da execução e depois da consumação. Não, ali já tem os dois, a execução e a consumação juntos. Ou seja, só 3 etapas. Já os crimes materiais, aí sim são divididos. Cogitação, preparação, execução e a consumação, se o agente conseguir consumar o crime ou, por circunstâncias ali, à sua vontade, o crime ele for tentado. Ok? Então, em regra, as 4 etapas são em crimes materiais. Exceção, 3 etapas aí, a execução e a consumação estão juntas nos crimes formais. Ok? Bom, espero que eu tenha explicado muito claro aqui, tenha sido muito objetivo aqui. Já deixa aquela curtida aqui de novo, aqui embaixo, comenta o que você achou e compartilha com seus amigos criminalistas também, beleza? Então, até a próxima, uma ótima semana a todos e até mais.